Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast a respeito de educação no meio da desorganização. Meu nome é Alessandro Perri, eu sou professor de redação e, eventualmente, eu gosto de assistir Rei Leão e colocar ele em um tema de redação. Nessa temporada de 8 episódios, nós vamos falar a respeito dos conectivos e da competência 4. Eu quero focar nessa primeira temporada a respeito de como que a gente consegue falar sobre quais foram os conectivos mais usados em 2023, com também uma certa questão do que eu quero apresentar para vocês sobre a importância de cada um desses conectivos e também do que serve você usar um conectivo. Eu quero que você entenda que conectivo é uma coisa que a gente vai ser especificamente avaliado numa redação na competência número 4. Então isso não é uma coisa nem de estilo, isso não é uma coisa nem de visual, de estética, ou o que você possa achar do seu professor, dele querer estar achando de você precisar colocar isso na sua redação. Talvez muito não fique claro do que você precisa escrever na sua redação, porque fica esse ruído de tipo, o que é o conectivo? O que está sendo avaliado na competência número 4? Então vamos lá. A gente tem então 5 competências do Enem que são avaliadas numa redação, sendo elas a primeira, a parte gramatical. Então a gente avalia tudo da norma culta, sendo desde morfologia, semântica, ortografia, acentuação, tudo que entra no aspecto de como você escreve a frase corretamente na gramática da norma culta da língua portuguesa. Na competência número 2, nós avaliamos o estilo do texto, o gênero textual, então se é um texto dissertativo argumentativo, se não é uma poesia, se não é uma carta argumentativa, se não é um artigo de opinião ou uma narrativa. Por outro ponto, nós temos também o uso do repertório, que também é avaliado na mesma competência número 2, e aí pulamos então para a competência número 3, que é o processo argumentativo. Então temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então a abertura da ideia, a explicação, a justificativa da ideia e a conclusão dessa ideia. Na competência número 5, a gente tem a avaliação de como temos os elementos da proposta de intervenção para poder ou melhorar os problemas apresentados dentro da redação, ou se não, solucionar completamente. Não precisa ser que você solucione sempre tudo, você pode só apenas melhorar, e aí você é avaliado em 5 elementos que existem dentro de uma proposta de intervenção. A partir daí, vamos então para a competência número 4. A competência número 4 avalia o processo de coesão e coerência do seu texto. Coesão e coerência é como a gente tem a análise de como a gente faz com que o texto, por meio de uso de palavras, tenha conexão entre as frases que temos na nossa redação. Então isso significa que eu vou avaliar o que na competência número 4 na sua redação. Eu vou avaliar como que você consegue mostrar e especificar para o corretor o que aquela frase que você está escrevendo serve na sua redação. Então, por exemplo, se você está mostrando um exemplo, como você deixa claro para o corretor que você está mostrando um exemplo? Se você está começando a fazer uma explicação, como que você deixa claro para o corretor como você está fazendo uma explicação? Se você está fazendo uma ampliação de como você está explicando um repertório para você mostrar como que ele é diferente da realidade, como que você faz isso e que palavra que você usa para poder fazer isso. Então eu quero que você perceba que essa parte, apesar de ser muito simples de fazer, ela ao mesmo tempo é um pouquinho complicada porque às vezes não fica claro com o que a gente tem. Então os conectivos geralmente podem aparecer de várias formas. Eles podem ser desde conjunção, eles podem ser também operadores argumentativos, podem ter vários nomes, mas a gente vai perceber que muitas das vezes eles aparecem ou no início de uma oração, ou até mesmo depois de algumas palavras, e que são palavras-chave para a gente poder conseguir entender então essas discussões. Eu estou me baseando aqui nessa temporada sobre a cartilha de redação A1000 do Lucas Felp de 2023. Então esses seriam os 7 conectivos mais usados do ano de 2023, com alguns que eu meio que ignorei. Por quê? Porque dentro da cartilha se fala também dos outros conectivos que são utilizados com muita frequência, mas que eles exercem a mesma função. Então aqui eu queria falar de 7 operadores argumentativos, de 7 tipos de conectivos, que fica mais no sentido de você poder utilizar de uma forma mais geral no seu texto. Então, quais vão ser os episódios? Os episódios vão ser a respeito de os conectivos diante desse cenário, de início, ademais, além disso, outro sim, entretanto e
portanto. Então, cada um deles tem uma função diferente dentro do texto, fazendo com que fique um pouco melhor, porque dentro da cartilha se fala de operadores argumentativos e inclusive de conectivos que exercem a mesma função, que não é exatamente isso que eu queria fazer, até porque também você talvez já conheça já alguns, como por exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, entretanto, logo, e isso são alguns conectivos que já são até um pouco mais comuns, já são mais famosos, então acho que eu não preciso ficar aqui repetindo a mesma história do que você já deve ter ouvido já do seu professor, ou do seu cursinho de redação, ou até do seu canal favorito de redação do YouTube. Aqui é mais para a gente poder trabalhar outras ideias de tipo, como que a gente pode utilizar esses operadores argumentativos ao nosso favor? Então a coisa que eu quero que você fique claro quando a gente fala de conectivos é, você não está tentando provar para o seu corretor que você é inteligente. Eu acho que tem muita gente que se engana muito nessa parte da redação, por quê? Porque quer tentar mostrar para o corretor que ele sabe do que ele fala usando palavras difíceis. Então utiliza como, por exemplo, nesse interim, esse imbróglio. Não é exatamente isso que o competência número 4 está procurando de você. A competência 4 quer que você deixe muito claro que você entende o que eu tô pedindo para você. É tipo você sacar uma referência de uma piada. Quando você saca uma referência de uma piada, você não precisa explicar a piada. Você precisa deixar claro que os dois estão conversando sobre a mesma história. Então, quando você tem a redação, o uso de conectivos é para você poder mostrar para o corretor que você entende qual que é o processo de argumentação, para mostrar que vocês dois sabem que um está avaliando a argumentação e o outro que você precisa ser avaliado a argumentação. Então você pode escrever duas frases sem você precisar usar um conectivo de que um é para você adicionar uma ideia e o outro pode fazer com que você tenha a intenção do quê? O corretor, ele consegue entender que você está tentando explicar uma frase pela construção que você está escrevendo. Mas o problema é o seguinte, a competência 4, ela está avaliando se você consegue mostrar, se você consegue demonstrar, se você consegue evidenciar que você sabe que você está sendo avaliado nesse critério. Então, não deixe para que você deixe para o corretor o papel dele preencher de que tipo, tudo bem, ele sabe que aqui tem que ser em primeiro lugar, mas eu não vou utilizar porque eu acho que ele já sabe que ele manja disso. Não. Eu tô avaliando o que você consegue me evidenciar. Eu não posso fazer eu não posso completar isso de você. É tipo você cobrar de uma pessoa, que, por exemplo, talvez os filmes da Marvel sejam um bom exemplo. Tem um monte de filme da Marvel que cobra que você tenha que ter assistido uma minissérie, depois que você assistiu os bastidores, e aí você assistiu os créditos de um outro filme. Cara, eu não posso cobrar isso de uma pessoa na redação. Eu tenho que fazer com que fique claro, com que fique óbvio que o que você conhece aqui está sendo demonstrado aqui. Muito legal que você tenha outras referências, mas elas precisam ser explicadas, elas precisam ser demonstradas, explicadas o suficiente para que não faça diferença. Como, por exemplo, quando se apresenta um novo personagem nos filmes da Marvel, se faz uma apresentação o suficiente para que, tipo, eu entendo de onde ele vem, qual que é o seu propósito e o que ele vai fazer. Mas não que, tipo, eu tenha que ter lido um quadrinho que lançou em 2000, um outro em 98 e um outro que lançou dentro de uma série de quadrinhos depois nos anos 2010. Não, não é isso. No uso de conectivos, você está mostrando para o corretor que você sabe que em uma argumentação você precisa explicar o tema. E aqui você está colocando um conectivo que faz com que essa frase tenha essa função, que é explicar. Porque pega, por exemplo, se eu falo que eu comprei o vestido, mas ele é feio, eu estou aqui colocando uma ideia, que é comprar o vestido e feio. Toda vez que eu coloco um conectivo no meio, eu mudo o sentido do que eu quero dizer. Eu comprei o vestido, mas ele é feio. Aqui eu estou colocando ideias opostas. Eu comprei o vestido, na verdade não ideias opostas, né? Ideias do que eu não esperava, que é uma adversativa. Eu comprei o vestido e ele é feio. Aqui eu estou adicionando ideias. Eu comprei o vestido, portanto, ele é feio. Aqui eu estou dando uma ideia de conclusão que muito provavelmente estou falando do meu gosto pessoal. Eu comprei o vestido mesmo que ele seja feio. Aqui eu estou colocando uma ideia que é muito mais importante do que, mesmo que ele seja feio, o mais importante é que eu comprei ele. Você está percebendo que o uso dessas palavras traz um novo significado? É por isso que esse uso do novo significado é importante numa argumentação. Porque em uma argumentação não fica sempre claro se o que eu estou colocando entre eu comprei o vestido feio. Se eu coloco só essas duas frases, eu não sei se eu estou contrapondo ideias, adicionando, explicando
ou dando um ponto mais válido. É por isso que você, na sua argumentação, precisa usar essas palavras para que fique claro para o corretor o quê? Qual é a sua intenção de uma frase depois da outra. Então, a gente vai ficar nesse episódio por aqui. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente utiliza o conectivo diante desse cenário. Se você quiser saber de mais informações a respeito do Enem, tem também no meu site do professoralessandro.net, ou você também pode acessar os meus cursos e inclusive também que tem no mesmo site, ou se não, você pode me achar pelo YouTube sobre o Redaçandro. Eu falo mais sobre redação do Enem e também de outros vestibulares, e inclusive, se você tiver alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários, por gentileza. O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu, que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia, e a gente se ouve num próximo episódio. Até mais!